Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é para o Senhor, Pai. Tudo isso é para o Senhor. Para que o Senhor seja louvado e exaltado. Cada minuto de dedicação desse louvor, Senhor, é para o Senhor. Tudo aquilo que eles treinaram em casa, toda essa festa, Senhor, todas essas luzes, essa fumaça, Senhor, é para o Senhor. Tudo é para o Senhor, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te adoramos com tudo que temos, com tudo que somos, Senhor. Ah, Jesus, nos livra, Senhor, de nós mesmos, Pai. Nos ensina, Senhor, a nos vencer todo dia e te entregar, Senhor, o melhor que temos todos os dias. Ah, Senhor, batiza-nos, Senhor, com uma fome desesperada do Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia, Senhor, daqueles que não compreendem isso. Muitas pessoas aí fora sofrendo porque não entendem, porque não conheceram o Senhor. Que o Senhor, Pai, nos ajude a nos achegarmos a essas pessoas, a apresentar o Teu amor genuíno, Pai. Apresentar um amor que transforma, um amor que resgata, um amor, Senhor, que dá futuro, que dá destino. Ah, Senhor, nos ajuda. Pobres e miseráveis somos, Senhor, sem o Senhor. Mas nós cremos, Pai, no Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, aquele que nos ama desde o princípio, aquele que nos resgata, que nos tira do mundo, que nos ensina, que nos capacita, que nos habilita, que nos posiciona, que nos coloca, Senhor, num caminho de retidão. É nesse Deus que nós cremos. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Quando as pessoas aí fora hoje se preparando para uma festa pagã, se preparando para quebrar tudo, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele nos trouxe para aqui, para cultuar Ele. Ele nos separou para Ele. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Deus te separou para Ele? Você já parou para pensar o quão forte é isso? Como que isso é forte? Você já parou para pensar que no meio de tantos, Deus falou assim: olha, esses aqui são meus. Estenda sua mão para mim, me abençoa. Peça ao Senhor, fala: Senhor, usa esse cara aí, fala comigo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu recebo, Senhor, essa oração. Te peço, Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco, papai. Senhor, aqui, Pai, de nada disso adianta. Faça presente, Senhor, em nosso meio. Mude os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa geração viva é vivendo a boa e perfeita vontade de Deus, né? E quando o pastor me chamou para trazer essa palavra, eu comecei a orar. E o Senhor me mostrou que a história
de Deus para cada um de nós, ela se repete. Em sentido, propósito, ela se repete. A forma é diferente, porque Deus quer nos usar de formas diferentes, em lugares diferentes um do outro. Mas o chamamento de Deus para a salvação é o mesmo. E essa é a boa, perfeita e agradável vontade dele. E eu quero, antes de ler o texto, meu filho que fez essa arte aí, eu fiquei muito feliz dele ter feito. Eu queria que vocês repetissem comigo isso aqui. Salvos no Egito, habilitados no deserto, soldados além do Jordão. Eu vou contar até 3, eu queria que todo mundo repetisse isso, amém? 1, 2, 3. Salvos no Egito, habilitados no deserto, soldados além do Jordão. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós. Esse chamamento. Deus nos tira do Egito, nos capacita e nos habilita no deserto com um propósito. Qual que é o propósito? Saquear o inferno além do Jordão. Quero ler com vocês João 8. João 8, 25 até o 32. Diz assim: quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Quem é você? Voltou para frente. Isso, é o 25 mesmo, perdão, volta lá. É o 25. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. 26. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. 27. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Pode ficar à vontade, meu irmão. É um texto muito conhecido por todos nós. Se você for analisar o contexto ali e analisar o capítulo 8 inteiro, você vai perceber que Jesus estava pregando Jesus. Ele estava pregando Jesus. Ele estava falando: olha, eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que tinha que vir. Jesus está expressando a sua pessoa como salvador àquelas pessoas. E Jesus, ele confrontava aquelas pessoas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ele confrontava os fariseus, porque os fariseus, eles estavam procurando motivo para poder matar Jesus. E Jesus sabia dessa intenção, mas ele mesmo assim se expunha, mesmo correndo o risco de saber que ele podia ser preso a qualquer momento.
Mas ele tinha uma confiança em Deus, que ele sabia que nada fugia do propósito de Deus. Ele sabia que aquela hora não era a hora. Essa confiança em Deus, ela é muito importante para nós. Porque fazemos muitas coisas durante o nosso dia, e a gente acha, e a gente começa a especular, e a gente pensa, mas na verdade Deus tem um propósito em tudo. Aquele povo, aqueles fariseus, eles conheciam o Deus da lei. Eles conheciam o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Senhor dos Exércitos. Mas eles não conheciam o Abba. Eles não conheciam o Paizinho querido que conforta, que consola. Eles não conheciam, porque eles estavam presos em uma religiosidade, presos na tradição judaica. E eles então, essa religiosidade cegava eles. Cegava eles. Olha o que diz Êxodo 6:3. Êxodo 6:3, por favor. Diz assim, ó. Deus disse assim, ó: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, porém não deixei que me conhecessem pelo meu nome, diz Senhor. Esse texto no original, quando você vai estudar ele, você vai perceber que o nome de Senhor ali, que o Senhor não se deixou que conhecessem, era o íntimo de Deus, é o Paizinho, é o Abba. Os judeus, eles esperavam um Redentor que fosse chegar com mão poderosa, assim como foi no Egito, e arrancar eles do meio do Império Romano. Eles esperavam um Messias Redentor, mas um Messias vingador. Isso, garoto. Eles esperavam um Messias vingador, que pudesse colocar abaixo todo o reinado de Roma. Eles não esperavam um Messias dedicado e amoroso e com o coração entregue, disposto a morrer, porque eles não entendiam que a verdadeira prisão não era de Roma, mas era do pecado. Eles não compreendiam isso. Então, quando Jesus falava para eles e confrontava eles, aquilo não fazia sentido, porque eles estavam esperando a manifestação do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, porque era isso que eles conheciam. É interessante porque, sabe quando você está evangelizando uma pessoa e essa pessoa te acha assim louco? Vá, cara, isso é loucura. Igreja, tá por fora, né? O pastor Davi fala muito isso aqui. A gente é chamado de Bíblia, né, pastor? A gente é chamado de tantos nomes aí fora. A nossa própria família não consegue compreender o que a gente vive. E sabe quando você tenta evangelizar que aquela pessoa não compreende, ela não entende, acha que você é louco? É porque ela conhece o Deus religioso. Ela conhece o Deus da religião. Ela cresceu ouvindo do pai dela assim: olha, menino, Deus castiga. Ela tem a ideia de Deus como se Deus fosse um ser que só quer punir. A gente cresce não conhecendo o Abba, e a gente vive em religião. Ou então você está pregando para uma pessoa, você está evangelizando a pessoa, e essa pessoa fala assim: é nós, toca aí. Você acredita em Deus? Demais. Mas o que a boca fala, o coração não expressa. O coração não é um altar do Senhor. Jesus disse: sereis verdadeiramente meus discípulos se... se permanecerdes na minha palavra, o 31.
que permanecer, irmão? É tornar você um altar do Senhor. Então por que quando você prega para a pessoa fala assim, não, eu creio em Deus demais? Você está doido? Mas ela fala só com a boca. As atitudes delas não expressam essa fé. O coração dela não expressa essa fé. Ela não teve ainda uma transformação genuína. Certa vez eu estava no trânsito e tinha um carro parado no semáforo na minha frente e tinha 2 adesivos colados na traseira do carro. E um adesivo era assim: Deus no comando. Oh, legal, hein? Muito forte. Deus no comando. Aí o adesivo do lado estava escrito assim: Playboy vida louca. E eu fiquei pensando, falei, cara, como pode isso? Como pode? Não tem como, não tem como. Você servir a 2 senhores, não tem como você ser de Deus e ser do mundo. João disse isso. Aquele que quiser ser amigo de Deus vai ser inimigo do mundo. Então como assim você é vida louca, mas Deus está no comando? A pessoa expressa com a boca, mas o coração dela não é rendido. Não é um altar do Senhor. E é por isso que quando a gente prega, e a gente fica um pouco confuso, mas ela está falando que está entendendo, mas no fundo não está nada, não está entendendo. Essas pessoas, elas conhecem um Deus castigador. Por causa da tradição religiosa, que fala que Deus castiga a desobediência. Ok, eu concordo, mas nós temos que lembrar que Deus é amor. Ele cuida de nós, Ele nos ensina, Ele quer nos pegar no colo, sabe? Isso é que nós temos que entender. Olha que interessante. O mesmo João 8, irmã Luciana, por favor. Só que o versículo 30 a 32. Olha que interessante, ó. João 8, o mesmo João 8. Versículo 30 a 32. Fala assim, ó. Isso. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Segura aí um pouquinho. Muitos creram nele. Olha que loucura. Jesus estava pregando Jesus. Se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber. Ele estava expressando quem ele era. E ao mesmo tempo confrontando os fariseus. Ele estava pregando Jesus. Quando a gente prega para as pessoas, qual que é o sentimento? O sentimento não é que você quer que aquelas pessoas se transformem, aprendam logo e venham viver aquilo que você está vivendo. Jesus estava fazendo isso. Mas Jesus é Jesus. Jesus conhecia o coração daquele povo. Sabia o que verdadeiramente se passava no coração deles. Mas o interessante é que depois de um certo tempo, anunciando quem ele era, aconteceu isso. Muitos creram nele. Quando Jesus percebeu que muitos haviam crido nele, 31, ele disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora Jesus está falando para crente. Olha o 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, irmãos, não adianta pregar libertação para ímpio. O ímpio, você tem que pregar amor de Jesus para ele. Porque ele conhece o Deus da religião, ele não conhece o Abba. Você precisa de apresentar para ele o Abba. Você tem que falar assim: olha, meu filho, você sabia que existe um Deus que te ama tanto? Se você chegar perto do ímpio e falar assim: olha, para de falar mentira, cara, é pecado. Ele, que mano, é pecado? Que isso é comum, eu não ofendi ninguém não. Se você tentar fazer com que o ímpio se liberte de algo, ele não compreende. Eu já vi várias vezes no encontro com Deus, pastor Davi, no meio do encontro, pastor Davi fala assim, ó: tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Faz ou não faz? E a partir daquele momento, a vida daquela pessoa muda? Muda ou não muda?
Por quê? É necessário que ele reconheça o Abba primeiro. Não adianta você falar de libertação, de cura, sem apresentar para ele o paizinho querido. Não adianta. Chover no molhado. Às vezes a gente fica perdendo tempo, a gente entra em discussões, a gente faz tantas coisas, porque a gente não compreende isso. A gente não compreende. Para o ímpio você fala de amor. Para o crente você puxa a orelha. E conhecerão a verdade vos libertará. Para o crente você puxa a orelha. E vendo Jesus, que alguns haviam crido nele, Jesus falou para crente: olha, para o crente você fala de libertação. Se você permanecer na minha palavra, agora a história muda, agora você é meu, né? O filho da gente a gente não corrige com mais veemência? Não é assim? É isso. Não porque a gente odeia, muito pelo contrário, porque a gente ama. Essa é a ideia. Eu escutei uma história do pastor Juscelio, contou uma vez sobre uma gaiola. Eu queria compartilhar esse pedacinho aqui com vocês. Quero que vocês imaginem uma gaiola de um passarinho. Imagine um passarinho que nasceu dentro dessa gaiola. Ele nasceu dentro da gaiola. E quando ele nasce, aquele ambiente, aquele primeiro lugar que ele vê, ele pensa: isso aqui é normal, eu acabei de ver. E para ele vai crescendo ali dentro. Para ele está tudo confortável, porque ele tem água, ele tem alpiste, ele tem proteção. Ele não conhece o mundo lá fora. Então para ele parece que está tudo bom. É nós, lembra? Está tudo certo. Um dia, aquela gaiola aparece com a porta aberta. Ele olha para aquela porta e ele não entende nada. Ele não sabe o que fazer. Um dia, meu irmão, o véu aparece rasgado. E a gente não sabe o que fazer. Nós não sabemos caminhar em liberdade, porque nós nos acostumamos com a prisão. A gente continua olhando ao nosso redor e fala assim: está tudo bem. Eu tenho água, eu tenho alpiste, eu tenho lugar para dormir, está tudo bem. E o Senhor fala: meu filho, está aqui, está aberto, o véu se rasgou, vem caminhar em liberdade. Mas eu não sei para onde vou. Não, sai da terra, sai da casa dos seus parentes para uma terra que eu lhe mostrarei. A gente não compreende, a gente olha para o véu rasgado e fala assim: ok, e agora? E agora? Os fariseus, da mesma forma, eles não compreendiam. Eles não tinham esse entendimento. Eles não sabiam que havia um convite para andar em liberdade. A Bíblia diz em Êxodo 13:14 que com mão poderosa o Senhor tirou o seu povo do Egito. Ok. Mas eles saíram do Egito com as suas gaiolas. Eles saíram do Egito com os seus costumes, com as suas tradições. Em todo momento que eles caminhavam, eles lembravam: lá no Egito eu tinha isso, lá no Egito eu tinha aquilo. O que nós viemos fazer aqui? Você nos trouxe aqui para morrer. Que liberdade é essa maluca que não faz sentido algum? E eles não compreendiam a liberdade, e por isso murmuravam tanto. Irmãos, salvos no Egito. Deus te salva no Egito para quê? Para você ficar em casa paradinho? Na gaiola só aguardando o seu dia? Não. Ele te salva porque Ele tem um propósito. A vida eterna com Deus não é o fim. Eu aceitei Jesus, agora acabou. Não. A salvação é o início de uma grande jornada ao lado do Senhor. Por isso que Ele te salva do mundo. Por isso que Ele te tira do Egito com mãos poderosas. Cruz.
Mas antes que você cumpra o grande propósito dele lá na frente, ele precisa primeiro te preparar. Irmãos, fala para o seu irmão aí do lado assim, fala assim para ele assim, ó: meu irmão, antes de todo ministério, há uma preparação. Irmãos, antes de todo ministério, de toda tarefa, de toda grande obra de Deus, existe uma preparação. Deus não vai te soltar de qualquer maneira, porque senão você vai morrer. Ele vai te preparar. A Bíblia diz em João 3, quando Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia diz que uma voz, como trovão, veio e disse: esse é o meu filho, de quem me comprazo. Deus estava revelando quem era o Cristo, quem era o Messias, para todo mundo ver, não só para os humanos, mas para as hostes celestiais. Olha, eu fico imaginando a cara de Satanás quando ele descobriu: nossa, é o filho do Zé, eu nem acredito. Eu acho que Satanás deve ter pensado assim: eu corri atrás desse garoto, me tentar matar ele, e eu não sabia que era o filho do Zé. Só que naquele momento, Deus iniciou o ministério de Jesus. Ok? Ele apresentou, e João estava apontando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava todo mundo apontando: olha, é Ele, é Ele. E a notícia começa a se espalhar. Iniciou-se o ministério de Jesus. Mas a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor o levou ao deserto para ser tentado. Olha que loucura. Preparação, irmão. Deserto, habilitação, habilitados no deserto. Thaís trabalha com autoescola. Thaís, uma pessoa pode saber dirigir sem ter carteira? Pode, não pode? Mas você precisa da carteira de habilitação para quê? Para ter autoridade, autorização para fazer aquilo que você já sabe fazer. Deserto é lugar para isso. Talvez você tenha entendimento sobre aquilo que Deus quer e espera de você, mas é necessário vir um carimbo do céu, uma autorização do céu para falar assim: está pronto, pode falar. O deserto é o que te dá essa habilidade, essa habilitação, essa CNH. Fala assim: olha, eu sei dirigir, mas eu não tenho carteira. E como você tira a carteira, Thaís? Demora ou não demora? É trabalhoso. Deserto, lugar de se tornar habilitado. Irmão, sair do Egito é uma coisa, deixar o sistema faraônico é outra. O passarinho sai da gaiola, mas a gaiola não sai dele. Ele sai da gaiola, mas ele fica lembrando: nossa, se eu estivesse naquela gaiola agora, eu já tinha matado a minha fome. Não é assim que o povo fez lá no deserto? Existe uma grande diferença em sermos transformados por Deus. As pessoas às vezes elas entram na igreja e elas participam do culto, elas se emocionam. Amém, irmão. Eu sempre digo que hoje em dia é moda a gente ser crente, né? As pessoas chegam e falam assim: olha, virei crente. Que as pessoas às vezes elas levantam a mão: eu creio sim que o Espírito Santo toca e vem. É esse o caminho. Não estou falando que isso está errado, não é isso não, tá, irmãos? Mas o que eu estou querendo dizer é que a vida cristã, ela não é somente vir aqui na igreja, levantar a mão e chegar aqui na frente e falar assim: olha, eu reconheço Jesus. Porque ser crente, irmãos, é muito fácil, sabe? Difícil é ser a noiva, santa, imaculada, sem ruga, com vestes brancas. Ser crente é fácil. Difícil é ser a noiva. E como ser a noiva se não há transformação de vida?
como ser a noiva se aquilo que a pessoa fala não é o que condiz no coração? A palavra metanoia e a palavra epistrefo são duas palavras gregas que significam transformação. Mas há uma diferença entre metanoia e epistrefo. Nós já pregamos isso aqui, né, Alexander? A metanoia é quando há uma transformação de dentro, mas que reflete no lado exterior. Então você é transformado no coração, você tem um entendimento daquilo que é certo e que é errado, porém as suas atitudes condizem com aquilo que você prega. Tá certo? A palavra epistrefo não. Você tem uma mudança de entendimento, a renovação da mente, Romanos 2,12, que é o tema da nossa geração viva. Você tem um entendimento, mas é só o entendimento. A prática não existe. Por isso que muitas vezes na caminhada, os irmãos, eles abandonam a fé, eles deixam a igreja. Por quê? Porque a caminhada com Deus, ela fica pesada. Ela fica pesada porque ele entende uma coisa, mas faz outra. Às vezes a gente vê muitas pessoas falando assim, na minha vida secular, né? Cara, o crente não tem vida secular. Ele é crente na igreja e ele é crente lá fora. Você é crente quando você vai na casa dos seus parentes, você é crente no seu trabalho, você é crente em todo lugar que você vai. Isso é uma transformação genuína. Agora imagina, quando você está buscando essa transformação genuína, você está ali agora livre, caminhando no deserto, sendo habilitado por Deus. De repente você olha para trás, você percebe que o Egito enviou um exército de demônios para poder te perseguir, te atacar e tentar te trazer para a gaiola de novo. E você começa a correr, eu não quero voltar. E você começa a clamar, Senhor, tem misericórdia. O que eu vou fazer? De repente você se depara com o mar vermelho. E aí você vira para trás e fala assim, agora lascou. Agora não tem jeito mais. E é nesse momento é que nós começamos a experimentar o Deus que liberta, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Porque quando você olha para frente, você vê o mar, você olha para trás, você vê demônios, você fala, e agora? Deus fala assim, psh, psh, psh. Calma meu filho, porque eu sou contigo. Olha o que eu vou fazer ao seu favor. Moisés, toca lá. E Moisés, pai, o mar. Você conhece a história. E aquelas pessoas maravilhadas atravessam o mar vermelho. E elas falam assim, nossa, que grande experiência tivemos com o Senhor. Experiência, marcas, habilitação. São essas experiências que nos dão habilitação para falar, é a forma que Deus tem para nos preparar para aquilo que Ele tem para nós lá na frente. Esse cuidado, irmãos, ele produz mesmo uma experiência para nós. E a gente vai falando assim, olha, Deus já me livrou daquilo, Deus já me livrou disso. No meu casamento, Deus fez isso, fez aquilo. Na minha vida financeira, Deus fez isso, fez aquilo. Na minha família, a minha esposa, o meu marido era assim, era assado. Mas Deus mudou tudo. E aí chega um outro irmão do seu lado e fala assim, ô irmão, eu não aguento mais. Estou passando por isso. Você fala assim, meu irmão, senta aqui, porque eu tenho habilitação para te ajudar. Essa é a ideia do deserto, um carimbo do céu, uma unção de autoridade que diz que você pode ou não representar o céu em determinada área. Eu creio, irmão, sempre que a cicatriz em nós, eu falo isso sempre, a cicatriz em nós, o que é uma cicatriz? É uma ferida curada, ok? A cicatriz em nós é usada por Deus para poder curar as feridas do seu irmão.
Você já percebeu quando a gente está com uma dificuldade e Deus parece que nos impulsiona a contar aquela dificuldade a alguém, e de repente Deus usa aquela pessoa e nos ajuda, e a gente fica confortado, e a gente entende, e a gente aprende. É assim, Deus usa as cicatrizes dos irmãos para poder nos ajudar. Irmãos que já passaram por tantas coisas no deserto, já foram habilitados em tantas coisas, já tiveram tantas pelejas e viram a provisão do Jeová Jireh. E eles conseguem virar para você hoje e falar assim: olha, fica calmo, que Deus nunca perdeu o controle. Deus te salva, te sustenta. Para quê, irmãos? Para te mostrar que você depende dele. Depois ele te habilita. Para quê? Para te dar autoridade. E depois ele te envia como um soldado, para que você saqueie o inferno além do Jordão. Essa é a boa, perfeita, agradável do Senhor.